Levers, eu preciso confessar uma coisa antes de qualquer boas-vindas de praxe por aqui. Esse episódio me deixou ansiosa de um jeito bem diferente. Não é ansiedade de quem vai entrevistar alguém de fora e descobrir um universo novo. É ansiedade de mãe que vai apresentar o próprio filho pra plateia, sabe? Olha, eu digo aqui pra esse pessoal convidado de hoje que não tem nada de mãe não, gente, que a nossa parte é bit nem dólar aqui, hein? Porque hoje, Levers, a gente inverte o jogo. Em vez de trazer pra dentro da Leve alguém de fora pra conhecer como a gente pensa, a gente vai abrir hoje a porta de dentro pra fora e mostrar na prática o que sai do forno quando a nossa tese de co-construção dá certo. Vocês conhecem aquele A maiúsculo, sempre em construção, estampado na nossa marca? Pois é, gente, normalmente eu explico esse símbolo como um conceito. Hoje ele tem nome, sobrenome e CNPJ. É a Legal Tech mais nova do nosso portfólio, construída tijolo por tijolo ao nosso lado aqui a partir de agora, e que hoje sobe nesse palco pela primeira vez para contar a própria história para os Levers. E olha, Levers, hoje o episódio é especial, de um jeito diferente. A gente vai receber os co-CEOs da Legal Tech, como eu falei, mais nova da Leve, que é a Legal Tracker, que nasceu de uma inconformidade. Mas eles vão explicar isso melhor daqui a pouquinho. Então é isso, Levers, a gente vai falar sobre controladoria jurídica automatizada e é exatamente o tipo de solução que a gente adora co-construir aqui na Leve. Antes de chamar os dois para cá, tá todo mundo ansioso, tenho certeza, eu tô mais ainda para ouvi-los aqui. Eu quero trazer o nosso incrível co-host, Rodrigo Ávila, grande profissional de podcast do Brasil, para contar para vocês um pouquinho da trajetória da Juliana Bittencourt de Araújo e Leonardo Ribas, os sócios co-CEOs da Legal Tracker. Vai lá, Rodrigo, que empolgação aqui não falta. Levers, vamos lá, episódio número 30 aqui do Conversa Leve. Uhul. E entre aqui os nossos convidados, vou começar pelas damas. Juliana Bittencourt, convidada de hoje, que é advogada inscrita na OAB do Paraná há 24 anos, sendo 18 deles dedicados exclusivamente para controladoria jurídica. Ao longo desse tempo, ela viveu de perto a virada de chave, né, do papel para o processo eletrônico e agora para a revolução da inteligência artificial dentro do universo jurídico. É consultora em gestão jurídica e implantação de sistemas jurídicos, integrando a diretoria da Comissão de Gestão de Empreendedorismo da OAB do Paraná. Foi com esse inconformismo com a falta de dados estruturados e confiáveis que a Priscila lá em cima mencionou que ela viu custar caro para escritórios e departamentos jurídicos, que fez a Juliana fundar a Legal Tracker ao lado do nosso Leonardo Ribas, que traz para a dupla a visão de produto e tecnologia que transforma toda essa experiência jurídica em plataforma. Juntos, eles criaram uma ferramenta com um propósito bem claro: tirar o advogado da planilha manual e devolver para ele os processos literalmente nas próprias mãos, com dashboards interativos e dossiê do processo, relatório automatizado com resumo pela IA e uma eficiência de controladoria jurídica que a Legal Tracker resume assim: muito além das capturas por robô. Essa dupla, Levers, que agora também faz parte da família Leve, como a mais nova Legal Tech do nosso portfólio. Não vou me estender muito além do que eu já disse, porque a gente vai explorar muito mais essa trajetória e desse produto ao longo do nosso papo, né, Priscila? Gente, deixa eu baixar um pouco a poeira aqui também, que eu e o Rodrigo, a gente chegou numa energia aqui, né, gente? Olha, tá aí. Com essa dupla, como eu já disse, que hoje não tem desculpa para você sair daí. A única opção que você tem é de ficar aí. Vocês ouviram meu sotaque de mineiro aqui, né? Que você tem é aprender com os nossos convidados. Juliana, Leonardo, sejam muito bem-vindos ao Conversa Leve. Dá um oizinho aqui para os Levers ouvintes. Contem pra gente quem são vocês, o que vocês fazem, como que chegaram até aqui, curiosidades, enfim. O que vocês querem dividir com a gente? Como disse o Rodrigo, começando pelas damas, né, Ju? Quem é você? Fica bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Léo. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje para a gente trocar insights, conversar sobre controladoria jurídica, sobre tecnologia, que é a ordem do dia, a pauta nos escritórios e departamentos jurídicos, que ao mesmo tempo que há uma ansiedade, uma necessidade na utilização, mas ainda muitas dúvidas de como fazer isso de forma segura, de forma concreta, de forma periódica e robusta. Então, é nessa linha que nós entramos aqui hoje junto com a Leve para conversar sobre esses temas e também demonstrar nossa alegria de fazer parte aí do portfólio da Leve. Buscamos o que a gente entrega aí para os escritórios e para os departamentos jurídicos, é o que a gente busca da Leve enquanto conhecedora das startups para trazer para nós aí. Que coisa boa. Fala aí, Léo, quem é você? Oi, pessoal, tudo bom? Pri,
Rodrigo, Juliana, tudo bem? Oi, Alevers. Eu sou Leonardo Ribas, eu sou engenheiro de computação, formado há alguns 20 e poucos anos, trabalho com desenvolvimento de software desde então e arquitetura de sistemas. Estou bastante empolgado com essa nossa relação, parceria com a Aleve, muito feliz mesmo, e também realizando aí um sonho de estar desenvolvendo um produto digital tão legal ao lado da doutora Juliana. Então, acredito que agora com a estruturação da Aleve a gente realmente vai botar o negócio para voar aí. Ô, Rodrigo, se eles que são sócios estão chamando a doutora Juliana de doutora Juliana, eu vou parar de chamar de Ju aqui. Vai ser doutora. Aí, ó. Eu fiz um formalismo. Complicou pra nós, Rodrigo, chamando de Ju. Eu tô assim agora, Pri, só para você ter ideia. Qualquer pessoa que fala comigo ali, entra em contato com o WhatsApp, é doutor. Eu não quero saber quem é, mas é doutor já. É isso aí. É muita formalidade, né, gente? É o que eu falo. Aqui na Aleve a gente construiu essa road justamente para trazer esse tradicionalismo do direito, né? Para trazer para um ambiente onde a gente tem mais liberdade poética de se chamar de Ju, de Léo. Horror. Não cheguei ainda nesse nível, né, Rodrigo? Não, mas tá tranquilo, fica à vontade. É isso, gente. Que honra. Sejam muito bem-vindos mesmo. Eu tenho aqui várias perguntas para vocês, mas vamos deixar a conversa fluir de forma mais leve, como a gente gosta, né, gente, desse trocadilho aqui. Rodrigo Ávila, o que você acha de tocar esse debate ao lado aqui dos nossos convidados e eu ficar aqui só de coadjuvante, entrando quando bater aquela vontade para eu poder aprender muito com vocês? Bora lá. Fica à vontade, Pri. Qualquer intervenção é muito mais bem-vinda. E eu vou começar perguntando aqui para a Juliana que a Legal Tracker, se a gente pudesse definir em duas palavras o que a Legal Tracker se propõe a resolver, é o tema da controladoria jurídica, né? Que você, antes de fundar a Legal Tracker, já tinha 18 anos de experiência nisso. Então, o que eu gostaria de saber, assim, na hora que você estava construindo, né, a ideia de empreender na tecnologia jurídica, quais foram as provocações que o mercado te trouxe que você precisou bater o martelo e falar, cara, existe uma dor aqui que ninguém ainda conseguiu decodificar e eu preciso também encarar essa aventura, né, que é empreender no Brasil? Então, Rodrigo, veja só, para responder essa tua pergunta aí, eu acho que eu entro exatamente em um ponto que você trouxe no início da tua fala. Eu costumo dizer que eu vivi 3 fases da advocacia mesmo, a fase do papel, do processo físico, depois veio aí o processo eletrônico, a transição, e agora essa revolução digital que nós estamos no meio dela, né, da inteligência artificial. Então, é muita mudança para todos os setores do nosso país, e no direito isso teve também, como não poderia deixar de ser, um impacto muito grande, né? O problema, ele mudou ao longo do tempo, né? Essa linha do tempo, ela mostra que antes a gente tinha um problema em ter acesso a essas informações. Então, eu vivi uma época em que um problema era descobrir o que estava acontecendo dentro do processo, né? Quem nunca viveu isso, talvez não imagine a dificuldade que era. Você pegava o teu carro, você ia até o fórum, você pegava uma senha, você esperava atendimento, o servidor te entregava o processo quando ele encontrava esse processo. Nós fazíamos anotações com fichas à mão ou com relatórios ali com os números dos processos, voltávamos para o escritório. Aí nós começávamos um outro trabalho que era passar tudo isso, digitar para o software, então, de gestão manualmente, para a gente poder ter uma pequena clareza do que estava acontecendo com a nossa carteira dos processos. Então, naquela época... Não, você está chegando de velha, Ju. Tá acreditando que você está falando isso como se fosse muito bom daquela época. Desculpa, Levers. É um passado recentíssimo. Nós estamos falando de 12, 15 anos atrás, a nossa realidade era essa. Absolutamente. Rodrigo não tinha nascido ainda, ó. Quando estagiário, eu peguei a transição do físico pro eletrônico. Você viveu um pouquinho, mas eu sou mais antiga, Rodrigo, então eu posso te dizer que a escassez da informação, a luta para conseguir saber o que estava acontecendo com o processo, ela era imensa, né? Então, a gente vivia a era da escassez da informação, da dificuldade de obter informação. E isso nós estamos falando em 2012, que começou o processo eletrônico, que foi uma transição. Aí nós temos um período que um pedaço era físico, outro eletrônico, até chegar no processo eletrônico, né, Rodrigo? E aí a gente vive hoje um paradoxo, porque hoje a gente não tem mais falta de informação, acabou esse problema. A tecnologia veio, tem os bots, tem os robôs que vão lá, capturam todas as informações, trazem para dentro do processo. A gente trouxe essa avalanche, milhares de andamentos processuais todos os dias, documentos, os robôs capturam tudo e os softwares armazenam tudo isso.
certo? Então, esse problema, ele definitivamente acabou, né? Mas qual que é o problema agora? A gente tem um problema novo, porque a gente tem um excesso da informação. E essa informação, ela não é priorizada, ela não é hierarquizada, ela não traz qual é o risco. Então, a gente tem um excesso, e quando a gente tem um excesso, é a mesma coisa que não ter, porque quem tem muita informação não vê nada. Então, a gente continua vivendo o mesmo problema, mas de uma forma diferente, tá? E hoje, o que acontece? A gente não tem capacidade humana para capturar no sentido da inteligência da informação, para entender tanta informação. Se você for ver, o DataJude mostrou o ano passado que a gente teve 1,5 bilhão de movimentações processuais nos processos. Como verificar tudo isso? Como avaliar o que é relevante ou não? O cérebro humano não foi configurado ou feito para acompanhar todo o processo de forma simultânea. Não tem, é impossível para a capacidade humana fazer isso, né? Então, a gente vai lembrar do processo que a gente trabalhou ontem, a gente vai lembrar de uma estratégia que você tratou no mês passado, algo que você debateu numa reunião, mas você não consegue entender essa carteira toda. E é exatamente nesse ponto, aí que veio o Legal Tracker. Nós imaginamos que o software não pode mais ser um local onde é um repositório dos dados. Nós entendemos que o futuro e o nosso software é fazer do advogado um curador da informação. Nós trazemos a informação para o sistema, trazemos, hierarquizamos, priorizamos e mostramos para o advogado o que de fato ele precisa saber naquele momento, o que diminui risco, o que traz novas oportunidades. Então, é trazer uma inteligência jurídica, tá? Então, é trazer o que ninguém consegue enxergar, aquilo que fica parado nas entrelinhas, aquilo que você não consegue ver quando o processo não tem publicação, que fica aquele vácuo entre uma intimação e outra. Então, é nesse aspecto que o Legal Tracker entra. Então, é a mesma coisa que você pegar um setor financeiro, né? Eu sei que eu estou me estendendo aqui, a gente começa a falar assim, empolga. Fica à vontade. Mas se você tem um setor financeiro, você acha que o setor financeiro vai conseguir avaliar o que está acontecendo naquele setor, se ele analisar individualmente cada nota fiscal, cada boleto, cada lançamento na conta corrente? Claro que não. Sem contabilidade, sem tudo, ele precisa analisar o todo. E aí que entra uma outra face do Legal Tracker. A gente analisa o todo, é um conjunto de processos, um conjunto de informações, em que a gente vai conseguir mostrar para o escritório qual que é o padrão daquela carteira processual, o que você está ganhando, o que você está perdendo, em quais situações você está em risco, quais oportunidades você está perdendo de fazer acordo, mais ou menos aí que foi o objetivo. E aí, fazendo aqui a transição, eu vou levantar a bola aqui para o nosso Leonardo cortar, entra o Léo, né, que é pegar todas as experiências, 18 anos de experiência da Ju e transformar numa estrutura, numa plataforma de tecnologia para transformar isso numa solução para o mercado. Aí a pergunta que eu te faço é, Léo, você já tinha trabalhado com o universo jurídico dentro da sua atuação antes? Se não, me fala como é que foi essa experiência aí de você entender o tamanho do problema, cara. Quer um abraço? Quer um abraço, Léo? Então, olha só, que legal a pergunta, cara. Até eu estava pensando enquanto a Ju falava, justamente assim, porque antes da gente estar iniciando com o Legal Tracker, eu trabalhava numa health tech que eu considerava que o volume de dados era imenso, assim, né? E realmente porque dado de saúde tem bastante coisa. Só que comparando com o que... E eu era responsável ainda por uma área de engenharia de dados dentro dessa health tech. Então, eu tratava dados mesmo. A minha responsabilidade era desenvolvimento em cima de informações em volume grande, assim. Mas depois, trabalhando com a Ju aqui, olhando a informação de processos e tudo mais, e a desestruturação até da coisa e tudo que a gente precisou fazer para organizar, para conseguir ter uma visão normalizada, entre aspas, aí das informações, cara, é um desafio bem bacana. Isso, e o volume de dados do jurídico é imenso também. Então, sei lá, até eu estava fazendo uma avaliação de integração de dados há umas semanas atrás, onde eu dei risada, assim, mas numa conversa com um dos provedores de serviço de dados, que estava fazendo um mapeamento do mercado nacional, assim, de informação do jurídico, ele falou, não, é muito raro um processo ter mais do que 1.000 movimentos, né? Eu só fiquei com aquele, nossa, meu Deus. No mesmo dia eu estava tratando um processo que tinha 84.000 movimentos, uma recuperação judicial. Então, assim, o negócio é insano. Então, mas o legal foi assim, com essa visão, a gente vem orientando e desenvolvendo o próprio Legal Tracker para a arquitetura dele já ser escalável e já está preparada também para esse volume
e justamente como a Ju colocou ali no começo, né? Essa organização do dado é uma das partes legais que a gente fez no Legal Tracker para que a gente consiga olhar, independente do tamanho, do volume, do que for, a gente consegue olhar as coisas de uma forma igual, assim, comparáveis. Então, eu pego informação de lugares distintos e consigo comparar e tudo mais. Mas indo para a tua pergunta, cara, tá, é um desafio, volume de dados é grande, movimentações acontecem de formas diferentes, né? Então, cada tipo de processo, classe, aí eu não vou nem entrar em detalhes que eu vou acabar falando besteira da parte jurídica, mas, assim, tem todas as dinâmicas possíveis e imagináveis. Então, está sendo um desafio, está sendo bem, bem legal essa parte aí também. E sem falar no lado de entender os problemas ainda e transformar isso em como resolver os problemas, né? Que esse é o segundo desafio, né? Sem falar de volume de dados, estou falando aí da parte complexidades do judiciário, do direito em si. Eu vou só fazer um comentário rápido aqui, Rodrigo, devolvendo a bola aí. Hoje a gente teve uma reunião e coincidentemente, se é que existem coincidências, eu acredito muito em serendipidade, né? A gente estava conversando com uma profissional de tecnologia, Léo, que que analisa os dados de grandes instituições financeiras desde 2012. E ali ela estava falando de machine learning, de IA e tudo mais, e o quanto foi desafiador para ela trabalhar com esses volumes de dados surreais e o quanto ela ajuda esses departamentos jurídicos desde sempre a tomarem decisões com base em dados, em conjuntos. E aí vem você e a Juliana hoje, e a gente está no momento certo, na hora certa, onde o mercado jurídico, como a Juliana bem trouxe um pouco do histórico, né, consegue hoje ouvir isso e não achar que é um bicho de 7 cabeças e pelo menos abrir portas para atrair esse conhecimento para eles. Então, eu só parabenizo o Léo por estar aqui ao lado da Juliana, que tem tanto conteúdo, né? Tanta bagagem de consultoria e trazendo isso para facilitar através de tecnologia, nesse desafio gigantesco e tamanha oportunidade, né, Rodrigo? Que se não fosse essa quantidade de coisa, não teria por que a gente criar Legal Techs, concorda? Exatamente, exatamente. E eu acho que dentro das startups do nosso portfólio, hoje em dia somos 13 Legal Techs, eu vejo assim talvez a combinação mais simples, e quando eu falo simples é no sentido positivo da palavra simples, de entender dos sócios, eu acho que é a Ju e o Léo, porque me parece que a Ju é muito o quê e o Léo é muito o como, né? É uma dinâmica de arquiteto e engenheira ali da solução, onde ela vem com toda a bagagem dela de mercado e o Léo com toda a bagagem de arquitetura da solução mesmo, de como transformar isso no que é o propósito que a Ju vem trabalhando como rotina profissional há 18 anos. É mais ou menos por aí mesmo, pessoal? Nossa, 100%, cara. Eu vejo bastante essa leitura porque, assim, eu não sei nada, certo, de direito. Eu sou engenheiro de computação e sempre fui técnico e super ultra racional. Então, e a Ju traz 100% o outro lado. Então, assim, ela conhece muito mais do lado técnico do que eu conheço do lado do direito. Então, essa divisão existe bastante mesmo. Exatamente. Ela existe e, assim, tem uma questão que você unir a área de humanas, que é a nossa, com a área de exatas, que é do engenheiro da computação, é um desafio muito grande e pode trazer resultados, assim, realmente impactantes, que é o que a gente tem visto. A gente conseguir simplificar algo que era complexo no direito, a satisfação que eu tenho quando eu vejo o resultado de conseguir obter informações realmente fidedignas e relevantes de uma forma tão rápida e eficaz, a satisfação que eu tenho não posso te descrever, Pri, porque assim, eu sei que eu já sofri ao longo desses anos de profissão para obter essas informações, até em consultorias, as equipes inteiras fazendo análises, buscando informações para a gente conseguir chegar o que a gente consegue hoje com a tecnologia bem utilizada. Nossa, a gente vai ver daqui a pouco os exemplos, mas, Rodrigo, olha que interessante, a gente que, como a Leve, né, estou me posicionando aqui muito representando esses 100 investidores acionistas que a gente tem hoje aqui na nossa holding, a gente olha para os founders, para muito além do que é a solução em si, né? Gente, vocês que estão ouvindo aqui, seja de manhã, de tarde ou de noite, seja de que parte for do mundo aqui, se vocês olharem para a Juliana e para o Leonardo, vocês vão ver um brilho nos olhos, uma vontade de acontecer, que faz com que a gente rejuvenesça aqui na Leve a cada entrada de founders assim. A gente está nessa há 5 anos, Ju e Léo. Há 5 anos que toda vez que entra uma Legal Tech com o olhar de vocês aqui, a gente volta a ter aquele sentimento lá do inicinho. E isso é muito bom, porque a gente está entregando valor ao mercado jurídico tão carente, né?
A Ju vai trazer depois, tem certeza, os exemplos do que ela fez em dias para advogados que deixaram carteiras assim, mas eu vou deixar a bola aqui com o Rodrigo para ir para as perguntas, mas eu queria só deixar aqui o recado de que para a gente vale muito mais, vocês dois valem muito mais do que qualquer solução que vocês vão fazer acontecer. Vocês vão fazer acontecer em prol do direito e da inovação e da tecnologia para isso tudo, né, Rodrigo? Não, exatamente. E eu acho que claro que a gente faz uma pesquisa aqui de pauta, de roteiro, e naturalmente a gente pesquisou não só para o roteiro de hoje, mas também para entender melhor o Legal Tracker lá atrás, na época do Pitch Day. Uma frase que marcou bastante a gente aqui nas nossas pesquisas foi que a Juliana escreve que a advocacia não pode mais depender do improviso. E verdade seja dita, Priscila e Juliana como atuais advogadas e eu como ex-advogado... Ele quis falar seniors. Não, é porque eu não exerço mais advocacia. Nem mais OAB tem, a minha está cancelada, de você está na ativa. Saiu bem. A pergunta que eu faço para você é: qual o nível de prejuízo que esse improviso, como você menciona, pode causar dentro de um projeto profissional, que a gente pode estar falando aqui de repercussão para o escritório, repercussão para a própria imagem do advogado que pode estar ali improvisando. Qual é o impacto disso que você observa? Olha, Rodrigo, eu vou te falar que improviso, ele funciona quando você administra 10 processos, né? Agora, quando você passa a cuidar de 100, de 1000 ou de milhares, você vai ter muitas oportunidades perdidas, riscos invisíveis imensos, a perda da tua reputação. A advocacia ela é marcada predominantemente por rotina de improviso, de última hora. Essa é a nossa história, de fazer o que é urgente no dia, de cumprir prazo processual e deixar de olhar o todo, de você não olhar a tua carteira de processos de forma ativa, sempre reativa. Essa é a realidade da advocacia, da maior parte dela. E eu não digo isso por retórica minha, não. Isso aí, você sabe que teve há mais ou menos uns 6 anos, a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Direito, ela tem se dedicado para analisar o futuro das profissões e de tempos em tempos eles lançam alguns estudos com achados aí que eles têm. E essa primeira análise que eles fizeram, eles constataram que, na época, eles queriam analisar quais escritórios do país estavam prontos para recepcionar automação e tecnologia. E eles chegaram à conclusão, era um número absurdo, assim, mais de 80% dos escritórios de advocacia do país não estavam prontos para recepcionar a tecnologia. Por quê? Porque não tinham domínio de questões básicas de administração, de gestão pura, não sabiam o dever de casa básico para recepcionar isso. E a gente sabe, voltando no que interessa, que é o improviso, a automação não aceita improviso. Análise de dados não aceita improviso, porque se eu tenho dado errado, o retorno vai ser errado. Não importa, hoje a gente usa IA, mas se eu colocar na IA dado errado, ela vai ser altamente convincente numa resposta excelente para dados que estão completamente equivocados. Então, o custo disso é muito alto. O que eu vejo que identifiquei nesse improviso utilizado por muitas bancas grandes e pequenas ao longo aí dessas consultorias realizadas? Primeiro, quantos processos com prescrição intercorrente, para utilizar a palavra do direito, né? Tem um escritório que perderam um processo porque a atuação era reativa nessa intimação judicial. Não tinha uma análise proativa daquele processo, aquele que fica parado e ninguém vê. Quando viu o processo tinha prescrito, perdeu o direito do cliente porque simplesmente não impulsionou ativamente o processo. Vários. Outra situação, aqueles processos que estavam prontos para acordo, vários processos também parados há um tempão, que o advogado pensa, eu sou réu na ação, eu vou enrolar, eu vou recorrer e vou ficar enrolando eternamente, para não resolver a coisa nunca, né? Mas o que acontece? Muitas vezes a tese é ruim, a jurisprudência está péssima a teu favor, e aí o autor da ação, ele está, na verdade, tendo uma poupança imensa contra você, né? Porque está correndo juro, correção, agora é Selic. E aí, o que você, em vez de você ir lá e buscar esses processos que estariam prontos para acordo, que serão muito melhor, o resultado para o teu cliente é muito melhor um acordo do que você ficar enrolando o processo durante anos, mas não tem essa análise. Por quê? Porque acaba cumprindo o prazo no dia e não analisa o todo. Já vi escritório deixar de protocolar R$1 milhão de cumprimento de sentença, simplesmente porque não acompanhou a baixa do processo do tribunal para a primeira instância
e a primeira instância arquivou indevidamente o processo e ficou lá perdido, tá? Nossa, isso sem falar nos escritórios que eu fui atender, porque estavam perdendo muito cliente, não conseguia uma comunicação mínima com o cliente, não conseguia ter uma comunicação assim estruturada, porque não conseguia buscar nos seus softwares informações para prestar contas para o cliente do que estava acontecendo. E olha, escritório bom, um escritório que tem uma técnica jurídica acurada, que faz um bom trabalho, que traz um resultado. Mas a gente também sabe que hoje uma das maiores causas da rescisão de um contrato não é a perda da ação, é a falta de comunicação com o cliente. Então não tem estrutura, esse improviso na comunicação, improviso no cuidar da carteira, improviso na obtenção dos dados, e aí vira aquela bagunça total. Então eu te digo assim que, Rodrigo, o improviso ele predomina, mas ele predomina também pela falta de habilidade do advogado de normalizar esses dados, de trazer esses dados, de trazer todos, né, num mesmo local e conseguir olhar de forma simples e clara o que está acontecendo na carteira. E é isso que a gente... É a nossa proposta principal do Legal Tracker, né, Léo? Como é que quando você vê a Ju falando assim, como que você consegue simplificar essa linguagem toda para sistema, assim, só para o pessoal entender como é que nasce uma Legal Tech, assim, na sua essência da palavra? Como é que eu consigo o quê? Sintetizar o que ela fala? Desculpa, me cortou um pouquinho. Porque querendo ou não, a Ju traz as análises dela, da carteira, ela vê lá onde você pode melhorar, ela pode, né, ver os problemas. Como é que você, nessa parte de tecnologia, consegue sintetizar tudo isso no seu linguajar, transformando isso numa Legal Tech em essência? Sim. Pri, assim, ó, então eu estava escutando aqui a Ju falando, né, mas tem muita coisa que assim, é mais do mesmo e aplica em todas as áreas, na verdade, no final das contas, né? Então, assim, acaba que tem senso comum que ele funciona para todos os lugares, independente se é para saúde, se é para jurídico, se é para própria tecnologia. Então, eu vejo, assim, essa questão do improviso, né? O que eu entendo de tudo isso que a Ju coloca, da experiência da vida dela, nos escritórios que ela já fez consultoria, já trabalhou e tudo mais. O improviso, ele, no final das contas, ele é insustentável, né? Ele funciona uma vez ou outra, vai funcionar. Mas no long run, assim, você não vai conseguir manter aquilo de uma forma legal, com uma qualidade boa ou sustentável para que tenha um equilíbrio entre vida, trabalho, coisa e tal. Então, assim, alguma coisa vai furar. Então, quando a Ju vem com a ideia dela, então, exemplo, agora ela falou várias coisas que se aplicam exatamente, assim, pro jurídico, né? Mas a minha ideia, eu tento entender o todo, né, qual que é o valor da proposta que ela está trazendo, e eu traduzo isso para como a gente vai fazer isso virar produto digital, e daí eu discuto com ela, a gente um pouco nessa linha. E daí, exemplo ali do que ela falou, né, do improviso, eu vejo até hoje em dia, né, todo mundo fazendo muita coisa com IA, muita coisa no improviso. Não vai se sustentar. Então, assim, é um negócio que vai funcionar uma vez ou outra, vai. Pega lá o dado, coloca no Claude para ele fazer um relatório, faz, legal, o dado está errado, às vezes o relatório está errado, saiu bonito, mas saiu errado. Então, assim, esse tipo de coisa que o improviso, às vezes, ele não entrega conforme quem se organizou, planejou, estruturou e fez de uma forma mais consistente. Olha que bonito, Rodrigo. Quem ouviu o podcast anterior aqui a esse, vai ter uma aula do que o Léo acabou de dizer aqui também, né? Sobre esse improviso não ser possível, sobre não ser tudo IA generativa, a solução do problema, como que a machine learning resolve muitas vezes a situação resolvendo o dado primeiro, para depois ter a entrega automatizada. Aí vem a Ju, traz isso, é um complementando o outro atualmente, hein, Rodrigo? Exatamente. E eu acho que o que a gente pode... beber de fonte principal nesse momento é justamente isso, essa sinergia de habilidades que vocês acabaram trazendo. E aí eu vou perguntar para o Léo, eu perguntei aqui a questão da experiência da Ju, eu quero perguntar para o Léo aqui um aspecto que eu acho muito, como posso falar, cara, é provocador para a gente que ficou tanto tempo dentro de uma rotina analógica, como a gente pode falar, como a Ju trouxe aí nos últimos na trajetória dela. Como é que a gente consegue vislumbrar para um advogado que viveu tanto tempo nesse formato rústico, para não falar palavras mais pesadas até, né? Assim, pode falar do século passado, retrasado, para um ambiente em que você vai ter zero preenchimento manual de acompanhamento dos seus processos e o próprio dado sai de maneira automática da atualização dentro do site para a sua plataforma de forma totalmente organizada, cara.
Cara, então, é legal, é um desafio e é algo que, assim, a gente fica o tempo todo pensando, porque, assim, às vezes é uma divisão mesmo, né, de cultura do formato de trabalho que a pessoa, né, cada escritório, cada pessoa, indivíduo tem uma cultura, um formato de entender as ferramentas, de como usa e tudo mais. Então, assim, óbvio, às vezes um uso de uma ferramenta dessa é bastante disruptivo para aquele modelo cultural ou para aquele formato de trabalho. Então, qual que é a nossa ideia? A gente tenta, no Legal Tracker, fazer com que o usuário tenha o mínimo de necessidade de definir coisas por conta própria. Então, a nossa visão de produto é sempre essa, sabe? Então, mesmo coisas que a gente ainda não consegue decidir pelo usuário, no momento atual, mas a nossa ideia é que no futuro seja decidido para o usuário para que a gente diminua sempre essa barreira de entrada e esse formato de conseguir quebrar uma cultura de uso mesmo do cara que, por exemplo, está acostumado porque tem de tudo, né, Rodrigo? A gente sabe, tem o cara que está acostumado a anotar a agenda no papel ali, cara, e ele gosta daquilo e ele vai fazer daquele jeito. Então, para ele sair disso para um controle, um painel de controle de prazo ultra complexo, cheio de número para tudo que é lado, com um monte de botão, cara, talvez isso assuste. Então, a gente tenta diminuir. Então, como que a gente diminui as iterações do cara dentro do software, ou como que a gente decide o máximo por ele possível. Então, eu sempre tento trazer um pouco desse viés para as minhas discussões e ajuda bastante essa pegada também, então a gente acaba que vai um monte nesse caminho. E essa questão aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, tem uma expressão que vocês botaram no blog de vocês também, chamada da cultura do feeling, né? Que o advogado é um cara que adora falar que tem feeling. Adora, não, o meu feeling aqui, não sei, esse juiz aí, tô com feeling. Eu acho que o feeling tem seu valor, mas um feeling bem qualificado, né, com dados, para poder você confirmar o seu feeling numa estratégia é importante, né, Ju? Ai, meu Deus. Adorei. Olha, O sexto sentido do Feeling de mãe, né? Leva a blusa. Intuição. Vai chover. Vai chover. É que, na verdade, o que acontece? É bem isso, essa cultura do feeling, ela era o que predominava na advocacia. Porque nós, né, os advogados, a nossa história é não ser habituados a dados. Nós não éramos habituados a dados, a gente é habituado à retórica. Então, a gente acaba que traz na retórica esse feeling, porque cada advogado de um escritório vai trazer, na verdade, um conjunto de situações de acordo com a rotina de trabalho ou que ele tem até onde ele vê na mesa dele. E cada um vai trazendo o seu e eles vão trazendo o feeling deles com base naquilo que eles atuaram, a experiência profissional. Só que acontece, eu vou trazer de novo a Fundação Getúlio Vargas aí para te falar sobre isso, porque essa é uma discussão da cultura, o que muda o quê? Se a cultura que muda a tecnologia ou a tecnologia que muda a cultura, isso é uma discussão que a gente vem fazendo há algum tempo, e de novo a Fundação Getúlio Vargas veio falar sobre isso. Agora, no estudo mais recente, ela analisou os escritórios que nos últimos 5 anos implementaram tecnologia robusta. Daí são, assim, as grandes bancas, os grandes escritórios, e eles trouxeram a resposta sobre isso, né? Que funciona muito bem, desde que estruturada, mas que você precisa, de fato, mudar essa cultura antiga do feeling. E que o mercado não aceita mais manter isso. Então, o que está acontecendo? Assim como a IA, a tecnologia não tem mais volta, a gente precisa delas para sobreviver, o que acontece? A gente não pode deixar de olhar para o mercado. O nosso cliente quer respostas mais rápidas. O nosso cliente não quer mais aquela resposta padrão do advogado. Ai, como é que é, doutor? Eu vou ganhar essa causa ou não? Depende, né? O advogado sempre é o depende. A história do advogado é responder depende. A nossa cultura da exceção, não da regra do engenheiro, que tem sempre um padrão. Né? E agora, com esses dados, a gente tem jurimetria, a gente tem que trazer uma resposta para o cliente. Olha, tua chance de perder esse processo está em tantos %. O cliente ele quer respostas mais assertivas. Então, essa cultura do feeling, ela vai acabar. E quem não decidir sair disso, pode aí ter algumas consequências não muito boas para a sua advocacia. Claro que a gente sempre vai tem aquela... que feeling é diferente de estratégia. Um advogado ser estratégico por natureza é uma grande qualidade que ele tem. Agora, essa decisão no feeling como retórica, sem olhar o todo, sem olhar os dados concretos, ela não se sustenta ao longo do tempo.
Não E você adianta. sabe uma coisa, Ju? E por que a cultura do feeling vai acabar, tá? Final de maio, a ACC, juntamente com a Clock Brasil, lançou um resultado de nível de satisfação do jurídico no Brasil, tá? E aqui eu falo que 57,4% dos clientes, né, dos contratantes, cogitam a mudança de escritório de advocacia. Então, já está havendo, se não já está havendo a mudança, né, dos seus contratados, vai haver, porque já está a insatisfação já é presente, né? Exatamente, Rodrigo. Então, assim, isso, como eu te disse, não é retórica minha. Tem a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, está estudando esses temas, está trazendo para nós uma análise do nosso mercado e nós não paramos para olhar isso. Então, nós não queremos ver e nós precisamos ver. Então, as grandes bancas, os grandes departamentos já estão utilizando dados para tomar decisão, já estão mudando rotas, já estão analisando a carteira processual no todo, só que acontece que mais de 60% da advocacia ela é pequena e artesanal. E os advogados ainda não têm acesso a isso. Calma, gente, ouvintes, Alevers, eu fico imaginando a cabeça do Léo funcionando, imaginando o advogado agindo no feeling, deve arrepiar. E um belo dia, 2 anos atrás, é uma história boa, eu fui contratar um advogado e ele não me conhecia, ele não estudou o cliente antes. Fui contratar um advogado por uma questão da minha família, cheguei lá e falei, doutor, o senhor foi muito bem recomendado, o senhor está aí, tem senioridade no assunto que eu preciso. E ele falou, sim, Priscila, eu sou, assim, extremamente dedicado à minha advocacia tradicional. Tá vendo essa tela em branco aqui? Ó? É assim que eu começo todo dia. Imagina eu recebendo a informação do advogado que estava se vendendo para mim, digamos assim. E ele abre a tela em branco em Word lá e fala, é assim que eu gosto de começar qualquer trabalho meu. Eu falei, doutor, muito obrigada, meus parabéns, um beijo e fui embora. Porque eu falei, olha, deve sair uma coisa incrível ali, né? Com todos os compêndios jurisprudenciais atrás dele ali, que me deu até um saudosismo e tudo mais. Mas, Léo, imagina aquilo tudo dentro de um segundo de dado só, né? Que eu não sei nem explicar tecnicamente aqui o que é aquilo ali, mas é pegar aqueles livros todos e colocar em um segundo de tudo que a gente pode criar e que ele estava perdendo, que ele não estava utilizando a tecnologia. E eu senti muito, e não era eu que ia explicar para ele ali. Aquilo que você falou do aculturamento é o maior desafio, né, Ju, aqui também, pelo que você estava dizendo. E esse é um desafio aqui para nós também. Tem uma pesquisa que eu gosto muito, da Thomson Reuters, dizendo que no Brasil a gente tem advogados, mais de 70% dos advogados, já falei isso algumas vezes aqui, não tem R$450 por ano para investir em tecnologia. A gente está numa bolha aqui tão grande que eu fico me perguntando todo dia como que pode a gente ter chegado a algum lugar aqui num portfólio de R$400 milhões, sendo que o Brasil mesmo, pouquíssimos estão contratando startups ou contratando tecnologia, né, gente? O que vocês me dizem quanto a isso? Além de ser uma baita oportunidade, porque a gente tem um baita de um mercado, é praticamente zero o nosso acesso ainda a esses advogados. Não é surreal? É surreal, e eu te digo que aí que mora a oportunidade, porque o advogado, veja, essa grande maioria, eles querem advogar no sentido da advocacia atividade fim. E o que acontece? A gestão do processo, a gestão do contencioso, ela depende de conhecimento técnico também em administração. E alguns advogados têm essa tendência e vão para isso, e daí hoje a gente já tem alguns anos aí controladoria jurídica, legal ops, mas os pequenos não têm acesso porque o custo é alto. E ao mesmo tempo, quando eles querem buscar uma tecnologia, e hoje o mundo também mudou para quem recebe, eles querem receber pronta essa tecnologia. O que eles querem? Já abrir o software e o software dizer, aqui estão teus prazos, aqui estão os processos que você tem que tomar cuidado, aqui tem os processos que merecem oportunidade. Ele quer ver isso pronto, porque se ele tiver que abrir o software e ele tiver que trabalhar na gestão disso, ele não vai fazer. E ele nem sabe fazer. E aí que também entra mais um dos propósitos do Legal Tracker, que essa é o nosso propósito, entregar para o advogado pronto o que ele precisa. Ele entrar no software, ele vê pronto. Aí a gente vê realmente algo de valor e um mercado a seguir. Daí talvez talvez não, eu acredito e vou até ser um pouco otimista e dizer que o advogado, se ele ver este valor de que ele entra e tem tudo pronto, ele vai contratar, ele vai arranjar o dinheiro para investir nisso, porque vai resolver um problema que ele não sabe resolver.
de forma bem concreta e profunda. E o que ele sabe resolver? Ele sabe. O que ele vai falar? Pô, isso aqui entregou tudo pronto. E aí, o que sobra? Ele vai fazer a atividade fim dele, que é o que ele faz. Ele vai fazer a atividade fim e o software vai resolver para ele todo o restante, que ele teria que pegar um software e ainda aprender a mexer o software, configurar o software, tem que analisar as informações que ele nem sabe olhar uma carteira toda. Ele vai ter isso pronto. Eu acho que o ponto que a Legal Tracker se propõe a fazer, eu acho que é assim, na minha visão como advogado, eu acho que o que atrai é você conseguir concentrar o seu tempo de trabalho e esforço no que realmente você estudou para fazer, né? O advogado, quando sai da faculdade de Direito, talvez e pegou a vermelhinha, né, como falam, talvez não tenha noção do quanto tempo ele tem que investir, e quando você está obrigado a investir, para mim não é um investimento, é um custo, em atividades que não são propriamente jurídicas, ou pegar um momento ali para trabalhar em peticionamento, uma pesquisa jurisprudencial, uma busca por doutrina, que é o que a gente estuda na faculdade, que é o que a gente busca que é o que a gente se propõe a fazer profissionalmente. Quando a gente tem que passar o resto do tempo fazendo justamente todo aquele acompanhamento processual, toda aquela... Muitas vezes, né, Juliana, uma poluição de informação que o judiciário promove ali, eu acho que você conseguir concentrar isso e apresentar isso ao advogado, como a Juliana falou, o cara vai dar o jeito para poder ter a Legal Tracker como parceira, né, Pri? Não, e só a hora que ele perceber que ele pode gastar, né, menos tempo, às vezes o cara gasta mais tempo, sei lá, concentrando e achando, pegando, buscando informação e consolidando tudo isso num relatório, do que peticionando uma coisa que ele está agregando valor e que ele gosta de fazer, o que é o trabalho fim mesmo, alguma coisa nesse sentido, né? E só um complemento, Rodrigo, exatamente. Mais de 40% das atividades, que eu sempre busco dados sobre isso, né? Mais de 40% das atividades do advogado por dia são atividades não faturáveis, ou seja, não tem a ver com a atividade fim. Mais de 40% do tempo dele é em atividades que não são dedicadas à atividade fim, são atividades administrativo-jurídicas. Chega a escorrer uma lágrima aqui, gente, porque tempo. eu fico muito emocionada de ouvir. Análise de processo, exatamente. Então, gente, pensa no dinheiro, olha isso. Gente, tem advogado brigando por R$1.000 entre um honorário, tem gente assim, correndo com uma roda quadrada na frente, naquele carrinho, aquela velha, aquele meme, né? A gente vai atrás com uma roda redondinha para ele colocar ali, mas ele tá sem tempo, porque tá carregando o carrinho com a roda quadradinha. E isso sem falar surreal. Que a gente também, lá na OAB, a gente tem estudo sobre a qualidade de vida do advogado e tudo mais. O advogado é a profissão que mais cresce em burnout. É que mais cresce. E por que isso também? Porque não tem ferramenta adequada, porque vive ainda na rotina do improviso, porque às vezes lembra de uma audiência, porque o cartorário liga para ele e fala: escuta, doutor, você não vai entrar na audiência? Ele nem lembrava da audiência, entra correndo sem preparar. E aí sempre dorme estressado, porque o advogado dorme com a sensação de que está perdendo alguma coisa. Meu Deus, gente! Juliana, vamos ter que... A gente vai trazer um podcast só sobre essas coisas, Ju, porque isso aí é assustador e é por isso que a gente criou isso aqui, né? E assim, eu acho que esse é o tipo de solução que ultrapassa até a própria rotina de trabalho. A gente está falando até em aspecto de saúde mental, né, Ju? Exatamente. Que quem nunca acordou na madrugada achando que tinha perdido um prazo não viveu a advocacia. A verdade é essa. Deus me livre, é por isso que eu fui para a leve aqui, é por isso que eu quero criar tecnologia. E aí eu acho que, de certa forma, acaba sendo de forma indireta um valor que a Legal Tracker gera também, né, Ju? Exatamente. E assim, nós temos hoje já desenvolvidos muitas dessas ferramentas e outras, nós temos aí um planejamento para fazer essa entrega ao longo, né, desse próximo ano, que ainda estão em desenvolvimento, mas o nosso objetivo é chegar nisso tudo que nós trouxemos aqui para vocês esse podcast. Entregar para o advogado pronto mesmo. São profissionais de altíssimo nível, larga experiência. O Léo não vai deixar a peteca cair ali. A Juliana deve chegar no escritório e encontrar... Eu consigo enxergar a Juliana assim, Rodrigo, olhando a ilha de fora, porque só vê a ilha quem está fora da ilha, né? E aí ela consegue olhar, identificar exatamente os coqueiros, a água, tudo ali em volta, e chega o Léo.
Em poucos dias ela entrega. Ô, Ju, só conta aquele exemplo que você contou para nós, que eu acho fantástico. A advogada que deixou um escritório e em poucos dias ela já tinha organizado os processos dela. Lembra que a gente conversou sei. aqui? Como é que em poucos dias, Eu tenho né, uma colega... ela olhou e estava tudo resolvido nas mãos dela, né? Eu tenho uma advogada que nos procurou, que ela estava saindo de uma sociedade na quarta-feira. E ela precisava de um software novo e ela, né, tinha que começar a advocacia dela já. E na sexta-feira eu falei para ela, olha, ela perguntou qual era o tempo de migração, de configuração do sistema e tudo mais. Eu falei, me entrega só a B, se você tiver a lista dos processos, ótima, senão a gente busca. Na sexta-feira, ela estava com o Legal Tracker pronto para ela começar a operação dela, com as intimações no sistema, com os processos todos resumidos, atualizados pela IA, com qualquer pergunta que ela precisasse obter do processo, que estava parado, que estava andando, que estava sentenciado, que tinha audiência futura. Então, ela já tinha isso tudo pronto para ela começar a trabalhar no sistema sem ela botar a mão nele. Meu Deus do céu! Ô, Rodrigo, não dá vontade da gente ficar conversando aqui direto, assim, a gente precisa começar partindo aqui, né, para os próximos bloquinhos, mas, assim, eu fico muito feliz por essa advogada que contou com essa tecnologia. Assim, imagina os advogados Alevers ouvindo aqui agora, e não só eles, né, os departamentos jurídicos, até RH, gente, que coordena muito processo trabalhista, muita coisa de dentro, assim, também. Gente, não tô falando só de jurídico aqui, a gente tem bastante possibilidade, né, Ju e Léo? Auditoria, compliance, normas internas, tudo que precisa realmente de automação de assuntos assim, eu penso que a gente está em boas mãos. Mas, gente, ó, ficou tudo assim. Vocês viram que eu tive momentos de tensão, momentos de chorar, de ficar alegre, feliz, que tem tudo aqui. Agora eu quero deixar os Alevers bem tranquilos, ouvindo uma história cômica, inusitada, unindo essa tecnologia, dados e inovação. Léo e Ju, eu espero que vocês tragam uma história assim pra gente que seja incrível. Quem que realmente passou por aquele aperto, aquele bug de véspera de demonstração, aquele... Enfim, o que aconteceu aqui que a gente pode fazer os Alevers darem uma risadinha da experiência de vocês, por favor? Ai, olha, Pri, eu vou te dizer uma coisa que o Léo, a gente tem algumas, mas eu acho que se eu puder te dizer uma das primeiras, o Léo pode dizer alguma outra, mas eu acho que a nossa primeira é entre nós mesmo. Porque assim, todo mundo pensa que o problema maior seja a tecnologia na hora de construir uma startup, mas eu vou te falar que a linguagem para nós foi algo que foi inusitado. Por quê? Porque você unia, como eu te disse no começo da conversa, o mundo das exatas com o mundo da tecnologia. A gente teve que aprender a conversar. No começo, parecia que eu estava falando chinês e o Léo alemão. E eu achava que a gente que dominava o juridiquês, que era mais difícil, mas esse mundo tecnológico tem uma nomenclatura própria, que ele falava coisas para mim, eu não conseguia entender, e eu falava coisas para ele, ele não conseguia compreender. Aí no começo eu pedi uma coisa, ele ia tentar fazer, era uma especificação muito rudimentar no início, né? Quando era um MVP ainda, ele trazia, eu falei, mas eu não falei isso. Ele, você falou isso? Eu falei, eu não falei isso. E aí era uma briga. Então, assim, eu vou te falar que eram duas pessoas falando línguas completamente distintas. Isso dava uma confusão no começo, que era uma briga positiva, mas tinha umas brigas, né, Léo? E agora eu te digo que a gente fala português, só que um ainda fala português do Brasil e o outro de Portugal. Tem aí umas coisinhas. Mas assim, melhorou muito. Vocês são resilientes. A gente conseguiu estabelecer uma metodologia, a forma de especificação, a gente também normalizou a nossa comunicação e a coisa melhorou. Mas a gente teve também, né, um primeiro cliente que fechou o relatório automatizado para cliente, e no dia a gente conseguia gerar mais de 1.000 relatórios de uma vez, em escala esses resumos, e na hora simplesmente deu um bug lá que a gente não conseguia gerar, gerava 2, 3 e não gerava o resto. E aí o Léo conseguiu resolver em pouco tempo, mas eu falei, não é possível que agora que nós vamos colocar o negócio à prova não vai funcionar, mas funcionou. Mas a gente passou... Acho o coração. Não, mas essa aí eu posso complementar, porque essa aí foi o seguinte, sem falar que, na verdade, pelo menos eu tenho a desculpa também de que tecnologia a gente tem muito acrônimo e muito termo em inglês e termo às vezes que vem de uma metodologia e tal, daí isso aí realmente... Só que a Ju agora, às vezes ela fala uma palavra que é do português mesmo e eu não consigo entender o que significa, né? Essa que é a dificuldade. Mas tudo bem. Mas... É sinalagmática. Então, exatamente. São coisas que assim... Dá em Chico, dá em Francisco. Cara, o que ela tá falando?
Bom, mas beleza. Mas é dessa que ela falou do relatório, foi legal, porque assim, Adorei. foi já o início, né? O início da gente ver até onde que a gente poderia ir, e daí amarrando um pouco com aquele negócio do volume que a gente conversou. Então, assim, o provedor de interpretação que a gente estava usando na época, a gente estava fazendo várias avaliações e vários testes e tudo mais, e daí a Ju, acho que se comprometeu, eu não sei exatamente agora, não vou lembrar exatamente como que era, mas de entregar um relatório. E daí ela me ligou desesperada, não tá funcionando. Eu, cara, tá funcionando? Não tá funcionando. Tá funcionando, não tá funcionando. Daí eu, beleza, eu comecei a investigar, daí ela só falava, não tá funcionando. Eu, tá, mas o que? Deixa eu entender. Beleza. Aí ela desesperada, né, emoção 100%, assim, não tá funcionando, porque funcionava ontem. Eu falei, cara... cliente não conseguiu entregar. Eu vou te matar. Tipo, eu não mexi em nada, então, assim, não tem porque não tá funcionando. Daí, beleza, daí eu comecei a investigar, daí, na verdade, a gente olhou assim, caramba, a gente consumiu já o nosso limite de uso, assim, tipo, do mês inteiro em um dia. O que aconteceu? Daí vai olhar, assim, não sei quantas recuperações judiciais de volta. É sempre a tal da recuperação judicial. Tinha gastado o nosso limite, assim, num nível absurdo. Então, assim, a gente tinha, assim, vou chutar aqui, que eu não lembro exatamente de cabeça, mas eram os números mais ou menos assim. A gente tinha, assim, 2 milhões de requisições para fazer no dia. E a gente tinha conseguido fazer as 2 milhões. Era um negócio absurdo. Daí eu descobri, beleza, é legal, a gente tá chegando, o que tá acontecendo? Basicamente, a gente tá usando o negócio mesmo, e daí chegou no limite e travou. Eles travam lá por causa do tanto de dinheiro que tinha na conta para usar a IA. Mas esse foi legal, mas já foi assim, ó, foi uma das primeiras tretas, assim, entre a gente, que foi... E daí a parte ruim, Pri, disso tudo é que, assim, né, quando a gente discute, daí eu perco, porque ela é minha advogada, né, daí eu não tenho nem para quem pedir ajuda, entendeu? Ela sempre tá com a razão. Eu adoro essa parceria entre eles, gente. É Léo muito e Ju se bacana. complementam profundamente. Eu agora entendi, Rodrigo, porque ele veio pra Leve. Ele ganhou mais um monte de advogados. Isso, eu tô atrás de mais advogados. Agora faz sentido. Eu quero estar errado mais um pouco, né? Pra falar. Adorei, Léo. Vou usar essa, tá? Essa daí agora vai fazer parte da nossa piada interna. Advogado nunca tá errado, né, Pri? Não adianta. Não, depende. A gente nunca tá errado. Depende, Ju. Depende de quem vai analisar. Nessa resposta que a gente tem, depende. Né? Mas assim, gente, olha, eu sinceramente fico muito impressionada com vocês dois conversando. Isso me levou a um caso que eu tive lá, essas bolinhas. Eu tinha um namorado turco, eu era brasileira, a gente não sabia falar a língua do outro. E nós não tínhamos internet na época, eu era novinha. E cada um tinha um dicionário embaixo. Peraí, deixa eu falar, eu te amo. Aí eu levo lá, eu te amo em inglês. É meio que assim, um não conseguir falar com o outro, é muito difícil. Mas vocês queriam muito estar juntos, queriam fazer acontecer. Eu só parabenizo isso aí, resiliência pura. E vamos chegando às dicas de leitura e filme. Juliana Bittencourt, o que te tornou esta mulher incrível dentro das suas leituras e seus livros, seus filmes, séries, enfim, e mesmo para você, Léo? Como é que você chegou até aqui falando tanta coisa sobre cultura, sobre o ser humano, sobre feeling, sobre tudo isso? Conta aqui pra gente, a gente quer aprender também, né, Rodrigo? Conta pra gente o que vocês têm de dica para nós aqui. Olha, eu te digo assim que, né, ao longo da profissão, sempre muita leitura jurídica mesmo para entender o processo, né, judicial, e seja em que matéria for, isso tem um pouco de conhecimento jurídico. Além disso, buscar ferramentas de administração para o direito. Então, busquei aí alguns autores assim, tradicionais da área da administração, busquei bastante leitura sobre isso, como trazer isso para o direito, né, de você trazer as outras áreas para dentro do direito, que a gente não pode ficar só com o direito dentro dele mesmo, né? Mas eu te digo que no último ano teve um livro que ele não tem nada a ver com técnica, porque técnica as pessoas buscam de forma fácil, né? E eu vejo que para um negócio dar certo, tem a técnica, tem os dados, mas tem algo além. E eu li no passado um livro que me chamou a atenção, em que ele ficou na minha cabeceira, que, né, quando tem algum desafio eu busco ele ali, que é o Diário de um CEO. Olha, eu tô desinformada. Minha próxima leitura, Diário de um CEO. Gostei. Diário de um CEO. Porque a parte técnica a gente encontra, hoje tem, né, o conhecimento, ele também está dentro da inteligência artificial. Se você buscar alguns autores, você consegue resumos e consegue buscar as informações principais, né, o conhecimento agora ele está democratizado, né? Mas eu te digo que a gente ainda lida com pessoas, né? Então o Léo trouxe aqui situações que nós tivemos entre nós, né, entre sócios, e o mercado também é feito de pessoas, né? O mercado jurídico é feito de pessoas desconfiadas, advogado desconfiado. O mercado jurídico ainda está em mudança nessa parte da tecnologia. Então a gente precisa entender outras questões. Tem essa parte que eu
trouxe para vocês também do advogado ter burnout. E a gente também eu saindo do mundo de controladoria jurídica, que é muito de dentro, para ser fundadora de uma startup. Ou seja, não conheço nada de startup, né? Preciso conhecer. E eu busquei esse O Diário de um CEO porque ele mostra vários desafios enquanto ser humano que você tem quando você lança uma startup. E esse livro é bom para quem é dono de escritório, para quem está empreendendo propriamente, né? Ele mostra muito assim que como a velocidade hoje se tornou uma obsessão, né? E, né, como eu te disse, a gente não consegue aguardar o Uber chegar que a gente já quer chamar outro, né? O mundo está muito veloz. Mas liderar uma empresa, um negócio, um escritório de advocacia, ele exige o contrário, ele exige clareza, ele exige reflexão, ele exige boas decisões. Então, é isso que a gente busca assim, com o Legal Tracker. Além de fazer o advogado trabalhar mais rápido, sim, mas devolver um tempo para ele pensar estrategicamente, devolver a paz de espírito. E eu te digo assim que tem livros que trazem essas situações. Você cuidar de valores são situações que são aqueles princípios fundamentais que te levam a agir como ser humano e como profissional. Então ele traz isso. Alguns princípios, cuidar da saúde, preparar, tem coisas que você não pode abrir mão nunca, mesmo com a tua agenda lotada ou com a cabeça cheia. Eu fiquei imaginando depois dessa o que o Léo vai trazer de dica de leitura e filme aqui pra gente. O Léo tá numa fase pequeno, não sei não. Eu posso te trazer assim, ó, filmes, eu posso te falar que eu tô bem assim, Toy Story, nessa linha, assim, essas coisas. Filme tá difícil aqui, só vejo filme infantil. Olha, mas tem muito conhecimento. Tem muitos. Divertidamente. Exato, tudo, divertidamente. Né? Tô por dentro de todos esses aí. Mas fica difícil. Galinha pintadinha. Mas livro, Pri, assim, ó, eu sou um cara que lê muita coisa técnica também, sabe? Eu gosto bastante de ler coisa técnica mesmo. Então, assim, eu leio artigo, às vezes, coisa que realmente não dá nem para indicar, assim, a não ser que a pessoa seja muito, né, de tentar, sei lá. Mas um livro que eu gosto muito, que eu sempre revejo conceitos dele, é um livro que eu li há uns 10 para mais, talvez 15 anos atrás, né? Um livro super antigo, que chama Os 7 Hábitos de uma Pessoa Altamente Eficaz. Esse livro é muito bom e ele tem várias versões, e ele tem versão para adolescente, tem versão para criança, tem versão para algumas áreas. E esse livro é excelente. E eu fiz na verdade, esse livro, eu fiz um curso uma vez, há muitos anos atrás, no HSBC, quando passei com o papel de liderança lá, deve fazer uns 15 anos, e daí, para fazer o curso, era obrigatório a leitura desse livro, assim, esse livro, todo mundo que ia fazer o preparatório lá, era um curso de 10 dias, então, tinha que ler o livro e depois fazer parte do curso. Então, esse livro é excelente, então ele tem os 7 hábitos, no caso, né, e sempre que você relê ele, você vê que ele é bastante atemporal, assim, que todos os hábitos sempre te ajudam em qualquer coisa, situação da vida aí, para ter um senso comum de decisões e tudo mais. Então, esse livro é excelente. Nossa, Léo, adorei sua indicação. Você sabe que esse livro eu tive que ler aos 19 anos, estava até buscando aqui, que foi quando eu fiz estágio no Unibanco AIG. Uhum. E eles falaram isso, você vai poder fazer estágio se fizer isso aqui. Agora você me deu vontade de ler. Esse livro é muito bom. Até estou procurando ele aqui. É excelente esse livro, sim. Muito obrigada pela lembrança aqui e das suas também, viu, Ju? Eu queria complementar para quem busca livro de controladoria jurídica, gestão de processos, que a gente ainda tem poucos, né? A primeira pessoa que escreveu sobre isso foi a Samantha Albini, né? Controladora jurídica, gestão de escritório. Então, tem os livros dela que ainda são, né, atuais. Tem o Fabiano Marchiorato, que fez 101 Conselhos para Controllers. Então, ele tem um conselho por dia para o controller. Ele fala que controller não é babá. e também tem o Guto Potrick, que fala sobre Legal Operation. Gente boa, conheço. Aí, ó. Tá então, vendo? Tem essa parte de gestão, né, que vai além da atividade fim, são esses os livros que a gente tem aí. Samantha Albini, minha amiga de milênios atrás, um beijo para ela. Precursora na controladoria jurídica. Dormia na casa dela em Curitiba quando eu ia para lá anos atrás. Nossa, gente, vocês são vizinhos aí. Mas, Ju, Léo, muito obrigada, de verdade. Essa conversa foi leve, foi tranquila para temas tão ásperos assim. A gente, como profissional do direito, se emociona. Como que pessoas como vocês, assim, fazem a diferença. E eu queria muito que vocês me ensinassem aqui para os Alevers como encontrá-los, onde que vocês estão, assim, em termos de contatos mesmo. O Rodrigo disse que ele está sempre à distância de um WhatsApp aqui.
E vocês, como é que o pessoal encontra para contratar a Legal Tracker, para conversar com vocês? Dá uma dica aí para o pessoal. No nosso próprio site da Legal Tracker tem um WhatsApp para entrar em contato com a gente. Tem também nosso Instagram, nosso LinkedIn, Juliana Bittencourt Araújo, Leonardo Ribas. Vocês encontram o Legal Tracker também dentro do LinkedIn, mas no nosso próprio site, legaltracker.adv.br, tem lá uma forma de entrar em contato conosco. É isso, tem LinkedIn, né, gente? Como vocês viram aí, o pessoal realmente bastante acessível em prol do que eles se comprometeram a entregar. E, gente, nesse episódio aqui, vocês tiveram o privilégio de conhecer Leonardo Ribas, Juliana Bittencourt, trajetória de mais de 20 anos de advocacia, controladoria jurídica, como que eles fizeram para se unir nessa complementariedade e por que eles estão aqui na Leve, como que o improviso, de fato, não faz parte mais do nosso dia a dia aqui, utilizando essa tecnologia, né, gente? A rotina de 2 co-CEOs, olha que bonito isso, é co-CEO, que eles têm bastante responsabilidade lado a lado e não dá para identificar direito quem que é quem aqui nessa tomada de decisão, né, gente? A gente está falando de uma empresa nascente, mas que já entrega tanto. E os planos para essa dupla infalível aqui para o futuro da controladoria jurídica no Brasil, que a gente acredita tanto lado a lado. Eu queria agradecê-los, de verdade, estou muito feliz de estar aqui, espero que a gente faça uma história maravilhosa, está só começando. Rodrigo, por favor, fica à vontade para a nossa finalização aqui. Obrigada por tudo, gente. Vamos aqui primeiramente agradecer o apoio da Mux Produções, o estúdio de gravação e edição de podcast. Para quem quiser conhecer o trabalho do Felipe, é @MuxProdução. E também a gente espera que vocês que nos ouvem até o fim tenham gostado bastante desse episódio, assim como nós adoramos. Não deixe de enviar aqui seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais e plataformas de streaming. Nos acompanhe também no site alevelegaltech.com.br e no Instagram, alevelegaltech. E para conhecer a Legal Tracker, como a Ju já disse, é só acessar legaltracker.adv.br. Até o próximo Conversa Leve, Alevers! Tchau, tchau! Obrigado, pessoal! Este podcast foi editado por Felipe Mux.